Em Portugal, a colheita da pinha é uma atividade tradicional realizada ainda pelo homem. Trata-se de uma operação no mínimo perigosa que obriga a subir aos pinheiros, envolvendo por isso riscos de queda, principalmente nos dias mais úmidos, já que é na época de inverno que a colheita da pinha se efetua. E porque é no terreno que o custo de produção se determina, a colheita da pinha torna-se dependente de um ofício tão exigente quanto arriscado, sobretudo para a integridade física dos pinhoeiros. E o facto é que a mão de obra existente é também cada vez mais reduzida. Sendo esta uma atividade manual, o tempo de colheita torna-se necessariamente muito mais demorado. Assim sendo, o futuro deste setor pode passar pela mecanização. São precisos apenas alguns segundos de vibração num pinheiro para que uma máquina realize a tarefa que um simples homem demora largos minutos a alcançar. O trabalho torna-se mais rápido e seguro com a ajuda deste vibrador mecânico adaptado a um trator agrícola que durante 3 anos foi testado na apanha da pinha. O projeto foi dirigido por uma equipa de investigadores da Universidade de Évora, que, em colaboração com a Direção Regional de Agricultura do Alentejo, a Direção-Geral dos Recursos Florestais e a ANSUB, recolheu os dados necessários para avaliar não só o custo de produção desta atividade, como o desempenho e a capacidade de trabalho da máquina, por comparação àquele que é efetuado pelo homem. A colheita da pinha decorre anualmente entre 15 de dezembro e 30 de março. Como os tratores agrícolas têm pouca utilização neste período, esta atividade não entra diretamente em competição com outras que decorrem nas explorações agrícolas ou florestais. O facto de se poderem utilizar tratores agrícolas e carregadores telescópicos como fonte de potência para estes vibradores vai permitir aos grandes produtores florestais ter os seus próprios equipamentos. Realmente poupa muito trabalho, penso que economicamente também é melhor e acho que é o futuro da apanha da pinha em Portugal. Cada vez a apanha torna-se mais cara se for manual e cada vez há mais escassez até de quem apanha. Não há especialistas nisso porque é preciso um bocado de especialidade. Terá grandes vantagens até porque o custo da apanha é muito grande. Uma vantagem de custo nítida e de menor risco. Imagina o que é subir um pinheiro deste e andar lá em cima a apanhar pinhas. E francamente não vejo nada que vai prejudicar a árvore, nada. Penso que deverá ser importantíssimo a maneira do fazer a vibração, e isso terá que ser de facto, se for automatizado melhor será, agora de facto vai depender muito do operador que anda com a máquina às costas. Isto é capaz de ser um trauma uma vez por ano. Os pinheiros, quando vemos ao pé do mar, apanham ventanias, estão habituados a isto. Portanto, não acho realmente espetacular. Eu acho que dentro de alguns anos teremos muita dificuldade a fazer a apanha da pinha se não for deste modo. Para o desenvolvimento desta atividade, os prestadores de serviços poderão ter aqui um papel determinante. Alguns industriais têm vindo a importar vibradores automotrizes de grandes dimensões e peso elevado que, quando se deslocam em solo úmido, provocam a compactação e a destruição da estrutura do solo. Além disso, como estes equipamentos têm um período de utilização muito curto e têm custos fixos muito elevados, fazem subir o preço do pinhão. Com esta inovação, os produtores florestais passam a ter à disposição um equipamento facilmente adaptável a um simples trator agrícola, cuja montagem ou desmontagem ocorre em breves minutos. O equipamento desenvolvido é formado por uma cabeça de vibração, uma estrutura de ligação ao trator e uma unidade de potência hidráulica. A cabeça de vibração é constituída por 2 sistemas, um sistema de vibração e um sistema de ligação à árvore. O sistema de ligação à árvore é composto por uma frente de encosto fechada por 2 maxilas e está revestido por almofadas e por camadas de tela de borracha para não danificar o tronco da árvore. Durante a aproximação à árvore, o carregador frontal sobe ou desce de forma a que as maxilas abracem o tronco à altura considerada aconselhável.
As maxilas prendem solidamente o vibrador à árvore através de cilindros hidráulicos de duplo efeito. Agora o processo está nas mãos do operador. A sua sensibilidade é fundamental para realizar a colheita mecânica da pinha. Isto porque um operador menos criterioso pode derrubar a maior massa de pinhas possível, independentemente dos danos que possa vir a provocar na árvore e nas produções dos anos seguintes. É que por época de colheita, o pinheiro contém a produção de 3 anos, quando só interessa derrubar as pinhas com os 3 anos. Nos povoamentos onde foram implementados os ensaios, as árvores foram numeradas, tendo sido marcado o nível do perímetro à altura do peito. Foram registadas a altura total, a altura da base da copa, a altura do fuste e os raios de copa. Cada árvore foi perfeitamente identificada, permitindo quantificar o desempenho do equipamento por classe de árvores. Cada parcela englobava 120 árvores, de modo a poder permitir a realização da colheita mecânica em 3 datas distintas: início, meio e fim da campanha, tendo a colheita manual servido de base de comparação. Esta foi efetuada na primeira data da colheita mecânica. Os trabalhos de campo foram realizados durante os 3 anos em 4 povoamentos distintos, por forma a utilizar o equipamento em condições consideradas representativas. Foram registadas variáveis como a massa e o número de pinhas de maduras destacadas, a massa de pinhas com 1 ano e com 2 anos e a altura de cintagem do vibrador ao pinheiro. Foram igualmente registados os tempos de vibração e o tempo de deslocação entre pinheiros. Depois de efetuada a vibração, a massa de pinhas não derrubadas foi colhida manualmente para avaliação da eficiência da vibração. Os tempos da colheita manual também foram registados. É relativamente à capacidade de trabalho que a colheita mecânica se revela claramente vantajosa por comparação com a colheita manual. Como exemplo, refere-se que num dos povoamentos em que o equipamento foi utilizado, registaram-se 17 segundos como tempo médio desde que o vibrador começa a fechar as maxilas até terminar a vibração da árvore, e 25 segundos como tempo médio de deslocação entre árvores. Este último tempo é registado desde que o vibrador inicia a abertura das maxilas numa árvore até encostar à árvore seguinte. Comparativamente, no mesmo povoamento foram gastos em média 5 minutos e 40 segundos para colher manualmente cada pinheiro. Outro aspecto que afeta positivamente a economia da exploração reside no facto de que, com o vibrador, as árvores com poucas pinhas que habitualmente os produtores não colhem podem sim ser rapidamente derrubadas, aumentando a massa de pinhas a sair da exploração. O levantamento dos povoamentos no que se refere à caracterização das árvores, assim como os dados obtidos referentes ao desempenho da máquina, vão permitir aumentar as capacidades de trabalho do equipamento, assim como a reduzir os custos de utilização, além de minimizar os efeitos negativos, tanto sobre a árvore como sobre as produções dos anos seguintes. O efeito da vibração no pinheiro é precisamente um dos aspectos ainda por estudar. Apesar da alternativa mecânica para o destaque da pinha ser de considerar, esta só poderá ser aconselhada aos produtores florestais se o efeito na árvore e na produção for realmente conhecido. Tratando-se de uma técnica a ser aplicada numa árvore, o seu efeito só poderá ser avaliado ao fim de alguns anos de projeto, pelo que o horizonte temporal de 3 anos pode ser considerado insuficiente para validar os resultados já obtidos.